Fala pra mim, tu já viu o bancão perder dinheiro no Brasil? Não, tu não viu. E digo mais, tu já pensou tu comprar uma ação que tu tá comprando um dos melhores bancos do país e junto com uma outra cesta de ações, boas ações? E digo mais, o gestor dessa empresa, quando tem momentos de crise, ele faz boas aquisições. E em outros momentos paga bons dividendos, é o que a gente chama de crescidendo. Empresa de crescimento com dividendo, o melhor dos dois mundos. E outra coisa, o gestor dessa empresa falou que agora é o momento de segurar o crescimento e pagar bons dividendos. Fica comigo que hoje a gente vai falar sobre Itaúsa. Meu nome é Gustavo Paz e esse é o Projeto Miami. Vamos pra cima! O grupo tá crescendo, esse projeto tá crescendo, vocês estão se inscrevendo, vocês estão curtindo. Vamos. Equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Renda-se agora ou prepare-se para lutar. A Discord era muito adulto pra colocar coisa do Pokémon. Nem tô. Bora lá então, meus queridos. Itaúsa. Essas daqui são os slides que eu tirei do próprio site de RI da empresa lá, tá? E eu achei muito bons os slides, achei boa a forma que eles apresentaram a empresa, então obviamente vou aproveitar esse material para trazer a melhor informação para vocês. Então, Itaúsa é uma holding brasileira de investimentos com mais de 45 anos de trajetória. Portfólio diversificado de empresas em setores relevantes, busca por criação de valor de forma sustentável, marca líderes de mercado e presentes em mais de 50 países e mais de 900 mil acionistas, diretos e indiretos. Eles dizem então, tem foco na criação de valor aos acionistas e à sociedade. Eu achei muito legal isso aqui, porque o tempo todo na apresentação deles, eles fazem um paralelo, eu vou mostrar isso para vocês aqui. Eles fazem um paralelo entre o bem que eles trazem à sociedade e o retorno ao acionista. Então eles tentam agradar os dois mundos, né? Aquilo que eu sempre falo para vocês aqui nas apresentações, que o planeta, né, como um todo, os grandes fundos, os grandes investidores, eles estão cada vez mais investindo em empresas que dão foco à sustentabilidade, dão foco à sociedade como um todo, dão foco ao meio ambiente. Claro que aqui no caso a Itaúsa ela é uma holding, né? Então qual é a ideia de uma holding? É ter participação em outras empresas. Então, tipo, não vai ter aquela questão do energia renovável, essas coisas que eu falava nas outras empresas, como Taesa, Semig, né? Aqui a ideia deles sempre vai ser um pouquinho mais voltada à sociedade, ao desenvolvimento da sociedade, né? Mas eles sempre tentam deixar isso evidente nas apresentações deles, e eu já falei para vocês, isso é importante, gente. Grandes fundos pelo mundo afora estão cada vez mais investindo em empresas que dão importância ao desenvolvimento da sociedade e do meio ambiente como um todo, tá? Então, temos visão de longo prazo, buscamos fortalecer a gestão das empresas investidas, influenciamos nas decisões estratégicas e financeiras, atuamos com ética e forte governança, temos disciplina na alocação de capital. Então, a Itaúsa, da família Itaú, né, eles fazem bons investimentos, boas alocações de capital, se a gente olhar para trás aí na história dos investimentos que eles fizeram, tá? Temos compromisso com mais de 900 mil acionistas, então aqui eles mostram a evolução da base de acionistas da empresa, dão alguns destaques aqui como uma das maiores bases ativas entre as empresas privadas do Brasil, investidores diretos presentes em 93% dos municípios do Brasil, Itaúsa 4 está entre os maiores ativos do Ibovespa e compõe a carteira de índice de dividendos e dívida B3, então ela é considerada uma das melhores pagadoras de dividendos da B3. Como a gente viu também no ranking Miami, está prometendo ser uma boa empresa que vai gerar crescimento, né, em termos de preço e que também está prometendo bons dividendos de acordo com a fórmula Miami das melhores empresas pagadoras de dividendo,
que eu vou deixar o card para vocês aqui em cima, se vocês ainda não sabem fazer esse ranking, tá? Então seguimos, ó, a estrutura acionária da empresa, tá? Então mostra aqui a Itaúsa, né, e os seus braços aqui, Itaú principalmente, né? Aí a XP, Alpargatas, Dexco, CCR, a Egea, Copa e NTS. Eu não vou falar de cada empresa, tá, pessoal? Mas parem aí, deem, se vocês quiserem investir um pouco mais em Itaúsa, se for o caso, deem uma pesquisada sobre essas empresas. Agora eu posso garantir uma coisa para vocês, são todas boas empresas, tá? A Itaúsa, como diria aquele velho ditado, não prega prego sem estopa. Tá? Então os caras sabem o que fazem com o dinheiro. Eu considero uma das melhores empresas brasileiras, tá? Aqui, aquilo que eu falei para vocês, eles fazem um paralelo, né, entre o valor que eles tentam trazer para a sociedade e o valor para os acionistas. Eu achei muito legal esse slide. Olha só, começando aqui em cima, ó, geração de empregos e rendas. Aí aqui embaixo eles dizem tributos pagos, foco em sustentabilidade, investimento social e cultural, produtos e serviços adequados ao consumidor, marcas e patentes, solidez e ética nos negócios, e assim eles vão indo, né, trazendo as boas coisas que eles tentam trazer tanto para a sociedade quanto para os acionistas. E aqui é aqueles pitacos que eu sempre gosto de trazer para vocês, pitacos Miami, tá? É as coisas que eu vejo da empresa que eu acho importante para tu, como investidor, ser cada vez melhor, mais bem informado, tá? Então o que eu vejo de importante na empresa e no setor. Então, ela é a maior holding brasileira. O que é uma holding? A holding é uma empresa que vai ter participação em outras empresas, né? Às vezes ela controla outras empresas, ou às vezes ela tem apenas uma participação de boas influências, digamos assim. Possui ações de várias outras empresas, aí já falamos aqui, tá aqui as empresas aí do lado, Itaú, XP, Alpargatas, Dexco, CCR, a Egea, Copa e NTS. Todas boas empresas nos setores que elas atuam. Possui grande participação no Itaú e este é um bom pagador de dividendos, o que traz para a empresa bons rendimentos. Então, teve muita gente aí que falou aí dos últimos 2 anos para cá que pô, Itaúsa não pagou dividendo, pagou pouquinho, pagou 2 centavos e tal. Mas pessoal, vocês precisam entender que a Itaúsa, ela certos momentos ela investe, certos momentos ela paga dividendos. E eu acho isso excelente. Eu sei que tem uma gestão ativa do meu dinheiro como investidor. Eu quero entregar o meu dinheiro, eu quero investir em alguém que vai investir bem o meu dinheiro. E a Itaúsa, historicamente, tem investido muito bem o dinheiro dela, tá? E também pagou um pouco menos de dividendos, porque na pandemia os bancos, né, teve aquela função dos bancos não poderem pagar dividendos e tal, e isso daí acabou que influenciou um pouco também no dividendo da Itaúsa, porque o Itaú paga muito dividendo para a Itaúsa. Ela é muito bem administrada e historicamente faz ótimos negócios, tá? Então ela consegue comprar boas empresas a bons valores, historicamente isso tem se mostrado para a gente. E segundo fala do próprio gestor, a empresa tem planos de frear os investimentos agora e esperar o crescimento de suas empresas para valorizar os dividendos. Então é aquilo que eu falei lá na chamada para vocês, tá? É uma empresa de crescendo. Em certos momentos ela cresce, em certos momentos ela paga bons dividendos, tá? Então o Setúbal, tá, que faz parte aí, gestor da empresa, né? Ele já deu uma entrevista agora em dezembro, eu vou mostrar para vocês depois um recorte aí dessa entrevista, que ele já informou que a intenção agora é segurar os investimentos para voltar a pagar bons dividendos. Claro que ele deixou claro que se surgir à mesa um bom negócio, ele não vai deixar de fazer, né? Nenhum de nós deixaria, né? Se uma Bacatela chega na nossa mesa para a gente poder comprar, poder investir, a gente vai entrar. E é a mesma coisa que a Itaúsa faz. Mas ela deixou claro que agora o momento é de voltar a pagar bons dividendos, tá? Voltar às máximas, segundo ele. Não ficou claro na entrevista se é voltar às máximas em valor de dividendo ou se é voltar às máximas em questão de payout. Se for payout, meu pai do céu, vem bons dividendos aí, porque o Itaú ele teve um provisionamento muito grande
de valores, né? Então agora, passando a pandemia, voltando aos tempos normais, se eles tirarem, né, esses valores que eles provisionaram aí dos balanços deles, eles podem reverter isso aos acionistas em dividendos, e aí Itaúsa vai ganhar uma boa quantia desses dividendos, também vai poder retornar aos seus acionistas esses valores, tá? Então, a empresa de crescimento cresce e paga dividendo, o melhor dos dois mundos, já falamos sobre isso lá na chamada, eu gosto muito desse tipo de administração. Pagou bonificação de 10%, ou seja, o investidor que tinha 10 ações ganhou uma em bonificação, o que automaticamente irá trazer mais dividendos. Então, às vezes o pessoal fica muito focadinho ali no dividend yield, né? Só no dividendo, só que ela pagou bonificação agora em novembro, eu acho que foi, se eu não estou enganado, tá? Do ano passado, ela pagou uma bonificação de 10%. Então, quem tinha 10 ações ganhou mais uma, ou seja, no próximo dividendo, no próximo ciclo de dividendos, vai ganhar 10% a mais também de dividendos. Então, isso daí tem que ser levado em consideração, né? Ela é a controladora do maior banco da América Latina, o Itaú. Gente, vamos combinar, vocês já viram o Itaú perder dinheiro? E essa empresa é a controladora do maior banco da América Latina, que é o Itaú, né? E ela vem diminuindo a posição na XP para pagamento de dívidas e melhorar seus resultados, segundo o próprio Setúbal. Eu concordo com eles. Até eles dizem que ele falou nessa entrevista que ele quer diminuir a posição na XP justamente como é outra empresa do setor financeiro, ele quer diminuir a posição nela justamente para não dar questão de conflito de interesses. Enfim, concordo totalmente com ele e acho que tem que botar esse dinheiro em caixa mesmo, de preferência pagar em dividendos, né? Mas é isso aí, pessoal. Esses são os pitacos que eu tenho para trazer sobre a Itaúsa. Aqui a entrevista que eu falei para vocês da Infomoney, tá? O Alfredo Setúbal. Vamos retornar níveis históricos de pagamento de dividendos da Itaúsa. Então, gente, ela sempre foi, né, uma das queridinhas da Bolsa Brasileira na questão de pagar dividendos, e agora o administrador dela, o gestor dela, está dizendo aí que vai voltar aos níveis históricos de pagamentos de dividendos da Itaúsa. E pelo ranking Miami, ela tá barata e prometendo bons dividendos. Aí vem o gestor e me fala um negócio desses. Coraçãozinho aqui, ó, chegou a palpitar, gurizada. Bom, pela metodologia de Graham, eu sempre gosto de trazer para vocês a questão do preço justo, né, do valor intrínseco da ação. Daria também para avaliar como um preço teto, né? Então o Graham, para mim, eu considero um dos pais da análise fundamentalista, não só eu considero, o planeta como um todo, tá? Então tá a fórmula aí em cima para vocês podem dar uma olhada nela, mas o preço atual de Itaúsa hoje é dia 4 de fevereiro de 2023, é um sábado, o mercado está fechado, o preço da Itaúsa está em R$ 8,24, pela fórmula de Graham, perdão, ficou esse percentual aqui, tá, gente? Esse percentual aqui, não desconsiderem ele, tá? É um valor, pela fórmula de Graham, ele tem um valor intrínseco, um preço teto de até R$ 15,66, é o que, entre aspas, deveria estar valendo a ação. Então a gente tem um upside aí, pela metodologia de Graham, de 90%. Ah, Gustavo, então vai subir 90%? Não, Magrão, não quer dizer, o mercado faz o que ele quiser. A gente que tem que saber o que a gente vai fazer quando o mercado fizer o que ele quer fazer. Tá? Ficou meio confuso, eu sei. Mas enfim, o que a gente tem que ter é gestão de risco. Tudo que eu falo aqui não é uma recomendação de compra. Eu não sou analista de valores imobiliários. Eu só trago para vocês alguns estudos e algumas coisas que eu vejo para melhorar os investimentos de vocês. Seguimos. Site fundamentei.com, um dos bons sites que eu analiso empresas, tá? O que eu quero ver com os senhores aqui? Primeira coisa, tá? Vamos olhar aqui, ó, as fontes de receita da empresa. Itaú Unibanco, 94% praticamente, né, das receitas da Itaúsa vem do Unibanco. Aí depois vem Duratex, NTS, Alpargatas, pequenas participações. Obviamente, eles querem, daqui a alguns anos, ter menor participação aqui na receita do Itaú e maior em outras empresas, né? Crescimento da receita, olha que espetáculo aqui, ó. Ficou um bom tempo lateral, subiu bastante de 19 para cá.
Aqui, ó, pessoal, lucro versus cotação, tá? E esse daqui é um gráfico que mostra pra gente algumas oportunidades. Olha só, estamos falando de uma boa empresa, o gestor falou que vai voltar a pagar bons dividendos. Pela metodologia de Graham, ela pode subir mais 90%. Não quer dizer que vá subir, mas ela poderia subir pela metodologia de Graham. E no gráfico de lucro versus cotação, temos lucro líquido acima da cotação. Quando isso aconteceu, por exemplo, aqui em 2015, 2016, olha o que aconteceu com a cotação. Foi lá em cima. Né? Mesma coisa aqui embaixo, ó, quando o lucro estava acima da cotação, a cotação foi subindo. Então, cotação segue lucro. Se nós estamos com um lucro mais alto que cotação, o que vocês acham que possivelmente irá acontecer? Então, acho que pode existir uma janela de oportunidade olhando para esse gráfico, tá? Agora, vamos lá para o site Status Invest, um dos melhores sites para a gente analisar ações. Tá? Vamos olhar aqui, ó, 5 anos, gráfico de 5 anos da empresa. Ah, Gustavo, mas eu estou olhando um gráfico que está sempre de lado. Pessoal, isso daqui é o tipo de gráfico que a gente, como a empresa é muito boa, o que a gente tem que fazer? Analisar esse gráfico e tentar comprar essas regiões de queda, porque daí os nossos dividendos vão ser maiores lá na frente. Então a gente não tem que ficar só olhando, a empresa está de lado, a empresa está de lado. Pessoal, dividendo, foca no dividendo, foca na renda passiva, foca na aposentadoria de vocês, foca na liberdade financeira, tá? Vocês estão comprando uma das melhores empresas brasileiras, ela tem participação em outras empresas, né? Eles fazem uma boa administração, então vamos procurar os bons pontos de compra, entre aspas assim, vamos tentar achar o melhor ponto de compra e vamos ir alocando capital devagarinho, com gestão de risco, né, com gestão de patrimônio, tá? Ó, pelo módulo Forecast, que é o módulo pago do Status Invest, os analistas deles, tá? A gente tem 7 analistas aqui que fizeram a análise da Itaúsa, 4 deles estão dizendo que é compra, 3 estão pedindo ainda para guardar. Daqui a pouco vocês vão ter a minha opinião relativa ao gráfico. E o preço deles alvo é de R$ 11,04. Hoje está com 8,24, como vocês viram. Então aqui pelo site Status Invest a gente tem um upside de 34%. Então pessoal, vão juntando as informações, tá? Uma boa empresa, pela metodologia de Graham, tem 90% de upside. Pelo Status Invest tem 34% de upside. Pelo site Fundamentei, lucro está acima de cotação. Tá? Então vão juntando essas informações. Não é recomendação de compra. Estou trazendo estudos para os senhores. Seguimos. Vamos aqui então para os indicadores de Itaúsa. Dividend Yield 5,83%. Vocês sabem que acima de 5% para mim é uma boa pagadora de dividendos, tá? Vamos olhar o gráfico para ver se é recorrente? Ó, a média deles de 2011 para cá é de 5,27%. Então eu considero uma boa média, tá? E vem crescendo devagarinho, tá? Se a gente botar uma reta de 2011 até hoje, é para cima, né? E aí fica girando ao redor dessa reta que a gente colocaria aqui. Então eu considero um bom dividendo. O PL 5,5. O que é o PL? Preço por lucro. Ou seja, se eu investisse o meu dinheiro hoje em Itaúsa, em 5 anos e 5 meses aproximadamente, retornaria para mim esse valor investido. Vamos olhar se é recorrente? Olha só, a média deles é 8,5. O mercado tem um consenso que abaixo de 10 é um bom PL. Então, a média é 8,5, eu considero um bom PL. Está abaixo da média, tá? Então dá para se considerar que está barato pelo PL médio deles, tá? PVP, preço sobre valor patrimonial. Tá? É uma métrica que já não é mais tão utilizada, mas serve para a gente aqui, tá? Então, 1,1, ou seja, a gente está pagando praticamente o valor patrimonial da empresa. Historicamente falando, é um dos menores níveis, tá? Em 2015 só ela foi menor. Então, a gente está pagando barato, olhando para PVP, olhando para PL, a gente está pagando barato na empresa. Os indicadores de endividamento da empresa são espetaculares, né? A empresa não é nada endividada. Então, dívida líquida PL menor que 1, dívida líquida EBITDA menor que 2, dívida líquida EBIT menor que 3, eu considero excelente. Os indicadores de rentabilidade, o meu predileto, o ROI, 20 é sensacional, tá?
Um ROI maior que 10 é bom, maior que 15 é muito bom, tá? Então vamos olhar aqui, ó. Olha a média deles, é 17. Se eu considero muito bom maior que 15, a média deles é 17. Então é uma empresa muito bem administrada que traz um bom retorno pelo capital que ela tem investido, tá? ROA 15, ROIC 16, todos bons números, ó, em crescimento o ROA também, o ROIC também em crescimento, níveis altos. Aí, pessoal, vamos vir aqui para baixo também, o payout da empresa, tá? O que é aquele payout que eu sempre gosto de falar com vocês? Vamos pegar o máximo aqui, ó. O que a gente não quer ver? É que a empresa pague mais do que 100% de payout. O que é o payout? É o quanto ela lucrou. Se ela pagar mais do que 100%, pô, ela está pagando mais do que ela lucrou, irresponsável. Mas não. Olhem para cá, de 2008 para cá, ela nunca pagou mais do que 100%. E a média deles é 49,1%. Então, uma empresa extremamente responsável no pagamento de dividendos. Vamos mais para baixo. Eu quero agora a dívida líquida da empresa. A dívida líquida não, o lucro líquido da empresa. Olha só, pessoal. Lucro líquido sempre positivo, em crescimento. No máximo aqui, né? De 2008 para cá, o lucro líquido dele só aumenta, pessoal. Então é uma empresa que os fundamentos não mudaram. Tudo que a gente olhou aqui se confirma no caixa da empresa. E agora, pessoal, vamos dar aquela olhada lá nos gráficos. Então tá na tela para os senhores Itaúsa gráfico semanal, plataforma Profit Pro da Nelogica. Eu considero das melhores plataformas que a gente tem aí no mercado. O que eu sempre falo para vocês? Eu gosto de ver o canal de regressão linear apontando para cima e IFR5 abaixo de 30. Por que ele não está apontando para cima, pessoal? Porque está muito lateralizado o preço, né? Olha só, a gente está com o mesmo preço de 960 dias atrás. Um preço nos mesmos patamares lá de 2019. Então, depois que chegou aqui nesses patamares, lá em 2008, 2019, ela meio que ficou no mesmo patamar de preço. Então, ela está lateralizada. O que a gente pode fazer? É procurar bons pontos de compra, porque a empresa é sensacional. É uma empresa de ótimos indicadores fundamentalistas. Então, a gente vem para o IFR de 30, IFR de 5, né, abaixo de 30 e procura comprar nessas regiões. Pelo canal de regressão linear, o que está me dizendo? Que os big players estão montando posição ao redor desse eixo aqui do meio, tá? A banda de cima é 2 desvios superiores, a banda de baixo 2 desvios inferiores. Então, quando bate aqui embaixo tende a subir, quando bate lá em cima tende a cair. O que seria o ideal? O ideal seria a gente comprar nessa região aqui, né? Esse seria o ideal. Mas, pessoal, o IFR de 5 períodos está beliscando os 30 aqui, tá? Então, ele estando abaixo desse eixo central aqui do canal de regressão linear e com o IFR de 5 períodos abaixo de 30, eu vou falar para os senhores que eu considero uma boa região de compra já nestes valores que se encontra, tá? Então 8,24 eu já acho sim uma boa região de compra. Ah, Gustavo, mas tu sempre fala para diversificar, né? Sim, não somente em empresas, não somente em setores, não somente em moedas, mas também diversificar no tempo. O que é isso, Gustavo? Olha só, gurizada, vamos dizer, ó, 8,24 é o que está hoje. Digamos que eu tenho R$ 2.500 para aportar na empresa. Então eu não vou aportar os R$ 2.500, eu vou aportar somente R$ 824. Vou comprar nesses 8,24. Tá, e depois tu vai comprar onde? Pô, eu vou esperar cair mais, digamos aqui, ó, vamos ver aqui. Esperar cair mais. Espera cair mais uns 5%. Caiu mais 5%, aporta de novo aqui nessa região. Caiu mais 5%, aporta de novo aqui embaixo, nessa região dos 7,40, mais ou menos, 7,50. Ah, Gustavo, continuou caindo. Aí espera. A tua programação era comprar R$ 2.500. Tu dividiu em 3 e fez 3 aportes nessa empresa. Sempre abaixo, faça os aportes, pessoal, sempre abaixo, neste exato momento, sempre abaixo dos 8,30 por aí, tá? Sempre abaixo dos 8,40. É claro que se a empresa mudar de patamar, mudar de preços e ganhar a região dos 9,80,
aí tudo bem, a gente pode rever novos momentos de compra. Hoje, o que eu vejo no gráfico é que nós temos boas regiões de aporte abaixo dos 8,40. Então eu acho sim que é uma boa região de compras. De gráfico, pessoal, era isso que eu tinha para vocês. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, gente, é sério, eu preciso da inscrição de vocês, eu preciso da curtida. Cada comentário é de extrema importância. Isso gera engajamento, faz com que o YouTube entenda que isso daqui é bom para alguém. Obrigado pela tua atenção. Um beijo, até a próxima semana.